Gente, boa tarde a todos e todas. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Nós estamos no segundo dia da nossa feira virtual de carreiras e empreendedorismo. Mais uma vez, vou agradecer a todas as equipes, né? As equipes que estão com a gente, a equipe de TI, nossa equipe de comunicação, a equipe de designer, com o nosso Douglas, toda a diretoria, agradecer a Fluxo, que nos ajudou a fazer tudo isso acontecer, a Vero Solution, todos os nossos patrocinadores e apoiadores. Então, dito isso, estamos fazendo a nossa abertura agora, né? Um pouquinho de atraso, mas tudo bem, a gente, né, conseguiu fazer esse evento acontecer. Estamos com o nosso escritório de carreira funcionando, e principalmente agora, nesse momento de pandemia, né, atendendo a todas as regras de segurança, estamos com o escritório de forma remota. Mas, quando isso tudo acabar, né, voltarmos presencialmente, vamos manter, então, o escritório nesses dois momentos. Vai ter uma parte que vai ser remota, vai continuar remota, acho que a gente já está nesse novo normal, a gente já assimilou isso, esse digital, né? A Escola Politécnica é digital, né? Então, a gente conseguiu transformar os processos todos acadêmicos, a gente colocou tudo de forma remota, então tem a DAEX virtual, que é o nosso atendimento para os alunos. Então, esse escritório também, que está aberto aqui hoje, nós estamos numa sessão do escritório de carreira da Escola Politécnica, vai estar funcionando, então, nesses dois modelos, tá bom? Remoto e, quem sabe, depois, né? Assim que acabar a pandemia, graças a Deus, né? Tomara, né? Vamos caminhar para isso. Que a gente possa voltar para o ambiente físico também. Estou morrendo de saudade da nossa escola. Bom, a todos e todas que não são da Escola Politécnica ou que não são da UFRJ, meu bem-vindos, né? Bem-vindos e bem-vindas, né? Estamos muito felizes de estar com vocês. Queria lembrar que todo esse material está lá na plataforma, tá? Vocês vão poder encontrar lá uma pastinha onde tem essa apresentação. Eu até fiz uma alteraçãozinha, mas vai ficar gravado também, depois vocês vão poder assistir essa gravação novamente, e aí, logicamente, vocês vão ter acesso a esse material, né? Tanto essa transmissão que a gente está fazendo agora, como um PowerPoint que ajuda a orientar aqui as etapas para vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui um compartilhamento de tela, né? Para a gente poder apresentar. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esse modelo de currículo. Será que existe um único modelo de currículo, gente? Será? Será que essa resposta né, vale um sim? Existe um único modelo? Não, não existe. Inclusive, eu estava atendendo um aluno agora, né, que estava entrando em contato com a gente pelo escritório virtual, que a gente está fazendo atendimento pela própria plataforma hoje, né? Foi ontem, hoje e amanhã. Vai ser pela plataforma. Depois a gente vai atender virtualmente lá na universidade, né, usando não somente um WhatsApp, mas também a gente vai usar o e-mail da DACE. Tá? E aí a gente vai transmitir para vocês, dizendo, está aberto o escritório virtual de carreira, né, para que vocês possam entrar em contato com a gente. Tá? Isso tudo vai estar encaminhado para vocês. Bom, eu só queria dizer que durante a nossa feira, esse escritório de carreira está aberto para o público externo e toda a UFRJ, mas quando a gente tiver, né, finalizado, né, a feira virtual, aí o escritório de carreira vai estar restrito para os alunos da Escola Politécnica, certo? Então, vamos aproveitar, né? Essa é a minha equipe DACE, meus queridos, o Alexandre, o Rafa e o Mateuzinho, que me ajudam em tudo, né? Então, essas pessoas aqui fazem tudo isso acontecer. Muito obrigada, viu, equipe? Bom, lá no escritório de carreira, né, eu queria até lembrar, vocês já entraram pela plataforma e pela plataforma lá no auditório, vocês viram a agenda, ok, entraram. Mas é interessante vocês lembrarem que a gente tem um jogo, né? E é legal vocês jogarem o jogo, eu até vou mostrar os meus resultados, eu devo ter uma tarjazinha no meu nome, vocês não verem meu resultado. Eu fiz correndo, porque eu não tinha feito ainda, eu falei, deixa eu fazer correndo aqui para poder usar meus resultados para mostrar para vocês, né? Eu juro que a gente olha esse resultado, mas eu ainda tenho esse ponto forte, eu tenho esse ponto fraco, né? A gente começa a olhar e a se criticar. Mas foi bom, eu adorei lá ter feito novamente, né? No sentido de avaliações e tantos testes psicológicos que eu já passei na minha vida, tantos processos seletivos que eu já fiz na minha vida, né? Então, a gente tem lá esse game para vocês fazerem, é uma simulação de determinadas situações que acontecem na nossa vida, né? Quando a gente já está trabalhando. E aí eu queria que vocês assim pensassem, eu não estou numa empresa júnior, tá? Mas eu estou fazendo estágio numa empresa. Então,
essa correlação, né, para vocês. Estou numa atividade, por exemplo, complementar, uma atividade estudantil, né, ou eu estou trabalhando, sei lá, num projeto de extensão, né, que não deixa de ser uma atividade estudantil da universidade, mas é específico, extensão. Então, vocês podem entender que tudo aquilo que a gente está escrevendo ali, né, se eu estou numa empresa júnior, se eu estou fazendo estágio, também pode se aplicar à iniciação científica, pode se aplicar a, por exemplo, uma situação onde você está numa orientação de TCC. Então, dá para a gente fazer algumas, eu diria assim, alterações ali no conceito, né? Mas esse jogo já dá uma ideia para a gente bem legal como é que está o seu perfil, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Bom, então, nessa nossa feira, né, com essas 3 palestras, eu botei aqui de novo o nosso post para a gente poder reafirmar, eu já falei para vocês sobre como se preparar para um processo seletivo, né? E dei dicas, falei de como trabalhar na entrevista, né? Falei como você deve tomar certos cuidados na hora que você preenche seu currículo online, para você poder ser selecionado, porque o processo seletivo ele tem as 2 partes, ele tem o recrutamento e a seleção. Então, o recrutamento é aquela primeira parte onde a empresa está te procurando, ela vai usar um monte de estratégias. Depois, você está na seleção. Eu agora estou exatamente nessa primeira parte, eu estou falando como é que você se prepara para entrar num recrutamento, porque, assim, você precisa ser encontrado pela empresa, né? Ser achado pela essa empresa, né? O que ela quer, né, fazer ali de análise no seu currículo. Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, para quem perdeu a palestra de ontem, e não perdeu, porque nesse mundo digital, nós temos, então, também a palestra gravada, tá? Opa, deixa eu fechar aqui um arquivo, que eu estava baixando a palestra de vocês para deixar a palestra disponível. Então, acabei de ver que a palestra já vai estar disponível lá no YouTube daqui a pouco. Então, como é que você vai se preparar para esse processo com o currículo? Essa é a etapa da gente. E não percam, amanhã a gente vai ter trilhas de carreira na engenharia, tá? Falando das diversas áreas que a gente pode ir, e também falar de uma carreira que está bombando hoje em dia, que é você empreendedor, né? Então, vamos ver como é que é. É duro pra caramba, trabalha pra caramba. Inclusive, tem uma pessoa que está assistindo aqui que eu amo de paixão, que é a Lenira Leão, né? Então, Leninha, meu muito obrigada, ela é super empreendedora e ela sabe que não é fácil ser empreendedora nesse mundo aí que a gente está vivendo. Leninha, bota aí seu oi no chat aí para o pessoal saber quem é você. Bom, então vamos ver como é que a gente prepara esse currículo, né? Como é que esse currículo tem que ser preparado. Eu vou ficar aqui no cantinho, aqui embaixo, para poder não atrapalhar a gravação. Então, vamos lá, vamos começar. Então, a primeira coisa é entender que você vai ser encontrado por determinados, eu diria assim, por programas, tá? Então, a gente tem muita inteligência artificial por trás das buscas, né, que a gente faz no currículo. A gente, por exemplo, no LinkedIn, eu tenho um LinkedIn com aquela opção premium, né, aquela opção de LinkedIn profissional. Então, assim, ele é um LinkedIn diferenciado. Eu consigo encontrar determinadas coisas que vocês, de repente, que não fizeram essa assinatura no LinkedIn, não vão ter acesso. Então, eu tanto posso ser mais vista por outras pessoas, como posso encontrar mais pessoas também, né? Então, vamos entender como é que a gente vai usar o LinkedIn para a gente de forma mais ativa, né? Para a gente ser encontrado, né? Por esses mecanismos, por essas ferramentas, que são ferramentas de busca, onde eles estão procurando determinados perfis, padrões de comportamento e perfis que, de repente, a empresa está querendo, né? Então, a inteligência artificial, Big Data, essas coisas todas estão trabalhando, né, para nos encontrar. Então, na hora que você está sendo encontrado, né, por esse, eu diria assim, por esse sistema, né, por esses mecanismos, né, as empresas vão ter que fazer um match com você, né? Vai olhar seu perfil, vai ver se esse perfil bate. Então, seu histórico profissional, suas competências adquiridas, tudo é muito relevante, tudo é muito importante de estar ali, né, descrito, né? E a gente tem que aprender como é que a gente escreve isso. Eu confesso para vocês, né, que eu aprendi isso com uma amiga minha, vou confessar, mas eu aprendi com uma amiga minha, tá? Ela virou para mim e falou assim: Alice, é engraçado, né? A gente, quando entra no Facebook, os nossos filhos saem do Facebook, eles vão para o Instagram. Aí, se a gente vai para o Instagram, eles saem do Instagram. Você sabe para onde é que eles estão indo? Aí eu falei para ela assim: olha só, querida, é fácil, né?
você tem que ver o que está bombando. O que estiver bombando é onde eles estão. Então, assim, se o Facebook, para você, né, está sendo muito bom, é porque eles não estão mais lá. Então, você tem que admitir isso para você. E aí eu comecei a conversar com ela, né, que isso é muito natural e tudo mais. As redes sociais têm esse movimento, tem essa volatilidade, tem essa questão de modismo, né? Então, assim, da mesma maneira que outras redes já assumiram e essas redes estão mantidas agora, né? A gente tem que saber usar essas redes corretamente. Então, a gente sabe lá no Facebook quanta coisa que acontece, né? Parece que o Facebook, para algumas pessoas, é realmente uma plataforma muito relevante, né? Tem muita coisa sendo trabalhada, ainda tem muita coisa sendo trabalhada, mas a gente vê uma migração muito forte, né? Dos influencers indo para o Instagram, né? A gente vê para os profissionais que não aguentam mais Facebook, Instagram, estão indo para o LinkedIn, para colocar realmente conteúdo relevante. Então, o LinkedIn está uma plataforma de conteúdo, uma plataforma onde você aprende coisas, né? Então, assim, o que as pessoas estão fazendo, as críticas e tudo mais que estão acontecendo em relação a todos esses momentos que nós vivemos nesse mundo VUCA, né? Nesse mundo volátil, né? Incerto, né? Então, assim, o que a gente está vendo, na verdade, é um olhar muito forte para o LinkedIn. Isso não é de hoje, tá, gente? Não é de hoje. O LinkedIn não é uma plataforma que começou, né, mês passado, semana passada. Não, já tem muito tempo. Eu era da diretoria da Associação Brasileira de Recursos Humanos, acho que há uns 3 anos atrás, já não estou mais lá. E a gente já tinha muitas palestras, né, do pessoal vindo conversar, mostrar para as áreas de recursos humanos, um congresso que tem para lá de 5.000 pessoas, 6.000 pessoas. Então, assim, aquelas palestras gigantescas em auditórios, e o pessoal falando sobre o uso, as estratégias do LinkedIn para achar os perfis durante um processo seletivo, um processo de recrutamento e seleção, né? Então, para que serve o currículo? Serve para a empresa te encontrar. Então, a gente tem que fazer o melhor currículo possível. E aí a gente tem um currículo chamado currículo online, que é o currículo que a gente preenche na própria plataforma da empresa. Então, ela não está mandando você mandar um currículo para ela, nem físico, nem por e-mail. Ela está pedindo para você preencher aquele formulário, né? Gente, por trás daquele formulário tem uma belíssima e linda, maravilhosa planilhona, né? Essa planilha vai ser jogado 1000 filtros naquela planilha. Ela vai te filtrar por tudo, vai te filtrar por universidade que você está, por formação que você se você for formado, né? Se você já tiver uma graduação, ela vai te filtrar por conhecimento de línguas, vai te filtrar por disponibilidade, se tiver um item lá de preenchimento, se você pode viajar ou não pode viajar. Então, o que vai mandar é o perfil da vaga. Então, eu tenho um perfil da vaga e eu tenho lá as informações. Qualquer informação ali naquele formulário vai servir para filtro. Acho que todo mundo aqui já mexeu numa planilha Excel, sabe? Se a gente jogar um filtrozinho ali em cima, você vai filtrar o que você quiser ali naquela planilha. Só que as empresas usam sistemas muito mais robustos do que um Excel, né, gente? Então, a gente tem sistemas integrados de gestão, onde tem lá a parte de receber os currículos, né? As empresas recrutadoras, de um modo geral, essas empresas que fazem esse trabalho, o negócio da empresa é recrutar vocês. Então, elas estão sempre com recrutamento aberto para diversas empresas diferentes, né? Nós aqui estamos com empresas recrutadoras, temos recrutadoras e integradoras, né? Integralizadoras. Ih, agora o nome fugiu, mas tudo bem. O Alexandre daqui a pouco me ajuda, ele vai escrever no chat para me corrigir aqui em 2 minutos. Mas são essas empresas que fazem essa ponte entre vocês e as empresas, tá? Vocês, alunos, né? Vocês que estão procurando ou estágio, ou trainee, ou emprego, e as empresas que estão oferecendo essas vagas. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente está aqui com mais de 4.000 vagas cadastradas. Então, são vagas de emprego, vagas de trainee, vagas também para estágio. Aliás, acho que a grande maioria está quase batendo ali, emprego e estágio. Então, dê uma olhadinha lá, porque deve ter alguma coisa que você esteja procurando. Então, o currículo ele é solicitado desde a fase inicial do processo, mas ele vai ser usado também pelo recrutador, pela pessoa que vai estar te analisando. Durante a entrevista, por exemplo, com a área de recursos humanos, ele checa informações. Durante a entrevista do gestor da área, que tem a vacância e está te chamando, também checa informações. Tá? Então, o currículo é a tua porta de entrada, o currículo é o teu cartão de visita, o currículo é muito importante. Tá? Então, a gente não pode simplesmente achar que a pessoa vai me encontrar, né, somente pela indicação de um amiguinho, né, de um colega. Então,
escolher o modelo do currículo também tem muito a ver com você, né? Tem gente que fala assim para mim assim, Alice, eu queria um currículo super moderno, eu queria um currículo orgânico. Eu falei, beleza, vamos fazer aqui um currículo orgânico. Aí eu fui procurar, né, modelos de currículo orgânico para ajudar a pessoa a fazer, foi um ex-aluno nosso da metalurgia, né? Acho que algumas pessoas devem conhecer ele, sabe? Não sei se está por aqui, mas foi um currículo muito legal de a gente ter trabalhado junto. Então, o currículo é diferente, era um currículo, era em círculo, né? Ele falava as etapas da vida dele dentro de uma espiral, assim, né? Então, circular. Era bem legal, a gente fez, ficou bonito, ficou bacana, ficou interessante. E esse currículo tinha a ver com ele queria que esse currículo. Eu falei, olha, mas você tem que ver o seguinte, você está indo para uma engenharia que é uma engenharia hard, para um ambiente hard. E será que esse currículo vai ser bem visto? Que tal a gente fazer um outro currículo, né, que tenha um modelo um pouco mais formal, mas que te atenda, de repente, para você procurar outros estágios que você queira também? Então, a gente ficou com esses dois modelos e ele tomava a decisão. Ora ele usava um, ora ele usava o outro. Só que o currículo, gente, ele tem que ser atualizado. Você está fazendo essa palestra hoje, você já tem que colocar no seu currículo, tá? Você vai lá no LinkedIn, se atualiza, você vai lá numa plataforma, tem gente aqui que deve ter plataforma Lattes, porque participa de alguns projetos dentro das suas universidades. Então, assim, tem que atualizar a plataforma Lattes, atualizar, né, o LinkedIn, né? E você precisa ter tempo para isso, né? Então, isso não é trivial, estou falando para vocês, mas eu mesma fico anotando, assim, eu tenho um to-do aqui para mim, assim, atualizar currículo, atualizar currículo, atualizar currículo, eu não esquecer, porque eu tenho muita coisa, eu faço muita coisa, então, né, com essas atividades todas que a gente tem acadêmica e na diretoria, tudo pode estar lá dentro do currículo, né? Então, escolher o seu modelo, beleza. Esse modelo vai ser bem específico para você, vai ter desenho, vai ter cor, né? Acho que isso vale a pena, você criar um padrão que te agrade, né? Que tenha a ver com você, né? Foto, é obrigado ter foto? Não necessariamente. Tem empresa que até pede, por favor, currículo com foto, né? Tem outras empresas que não precisa ter foto no currículo, tá? Então, você começa com suas informações pessoais, nome, data de nascimento, endereço, telefone, e-mail. Alguém chega para mim assim, Alice, eu vou botar minha idade atual. Tá, todo mês, se você fizer aniversário, você tem que atualizar o seu currículo, tá? É mais interessante você deixar só a data de nascimento, porque ele vai ter um tempo de validade um pouco maior, né? Se você colocar o seu aniversário, tem que tomar cuidado, você tem que ficar atualizando o tempo todo, né? Bom, será que essas coisas, elas são relevantes? São, tá? Até endereço é relevante, porque se a empresa tem uma estratégia de contratar as pessoas mais próximo possível do seu local de trabalho, então pode ser que seu endereço possa ser um filtro também para seleção, seu bairro, tá? Às vezes a gente quer uma pessoa daquela região especificamente para trabalhar na nossa empresa, que conhece o perfil, né? Das pessoas que estão no entorno, etc. Bom, então, vamos lá. Como preparar um bom currículo? Então, forneça informações da sua formação acadêmica. Vamos começar por essa parte, tá? E aí, depois eu vou falar sobre o objetivo, onde você vai colocar o objetivo do currículo, áreas de interesse e tudo mais. Então, como a gente está aqui numa palestra aberta para 70 pessoas, né? E, de repente, eu estou falando com alguém que já é um profissional, né? Tipo, é dono de uma empresa e tudo mais, isso vai servir para ele aprender a ler um currículo, tá? Se eu estou falando aqui para estagiários, pessoas que estão buscando o seu estágio, né? Primeiro estágio ou então outros estágios, também vai servir para você atualizar. Dá uma olhadinha lá no seu currículo. Então, se você tiver pelo celular, abre o computador, então fica só me ouvindo e lá prestando atenção nas coisas que eu estou falando para ver se seu currículo está legal. Já abre seu currículo para a gente discutir. Então, é importante você fornecer as informações acadêmicas, né? Da mais atual para a mais antiga. Então, se você já tem pós-doutorado, essa é a sua formação mais antiga. E aí você vai baixando até a sua graduação. Ai, Alice, eu fiz escola técnica, eu acho muito importante colocar a escola técnica. Pode botar, não tem problema. Ai, eu fiz Santo Inácio, Santo Agostinho, São Bento, fiz colégio militar, fiz Pedro II. Eu tenho um carinho muito grande. Gente, por enquanto, ok. Se você estiver no primeiro estágio, segundo estágio, beleza. Mas mais tarde, essa informação não é tão relevante, tá? Para as áreas mais técnicas, um curso técnico eu já acho mais relevante. Mas colocar um ensino médio de um colégio, eu pelo menos não boto mais os meus, né? Eu não acho mais relevante isso no meu currículo. Senão não tem nem espaço para botar as outras coisas. Mas
ainda é nesse momento que você está fazendo estágio. E mais tarde você vai começar a ver que isso aí vai ficar um pouco para trás, vai ficando um pouquinho para trás, até você achar que não é mais relevante. Então, por enquanto, pode colocar seu ensino médio, sim, para os estágios, tá? Principalmente. E outra coisa, às vezes faz match com quem estudou na mesma escola que você e está te entrevistando. Olha, então a pessoa estudou também num desses colégios que eu falei, fala, você estudou no colégio tal. Ele fica trocando ali algumas memórias afetivas que ele tem pelo colégio, né? O ruim é quando ele tem ódio do colégio porque sofreu bullying. Aí ele não quer nem que você fale que você é desse colégio. Mas, enfim, caso você ainda esteja na graduação, coloque também o local onde você finalizou esse ensino médio. E aí, logicamente, foi o que eu acabei de dizer, essa informação vai ficar rarefeita para o resto da sua vida ali, na sua trajetória profissional. Então, acrescente na sua lista, né, os cursos que você fez, cursos técnicos, né, que é a sua formação acadêmica. Existe um tópico separado só para isso, para a formação acadêmica. Existe um outro para publicação. Né? Imagina que você tem um perfil, que é um perfil que quer seguir, por exemplo, a área de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento. Suas publicações vão ser muito relevantes, né? Então, se você for para uma área dessa no futuro, né, de pesquisa e desenvolvimento, ser uma pessoa com perfil de pesquisador, eles vão te achar por esse lado, né? Inclusive, eu acabei de orientar um menino da Química, né, que me procurou, indicaram, e aí eu fui fazer orientação, não foi nem pelo escritório de carreira, foi por indicação mesmo. Ele tem um perfil muito voltado para a parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, o ideal seria procurar uma vaga nessa área, né? E, logicamente, ele pode mudar a trilha dele. Não, é isso que está aparecendo no meu currículo, eu quero outra coisa. Então, vamos ver como é que você vai para esse outro lado, tá? Então, as palestras que você está participando, todos esses tópicos a gente tem que deixar separados. Então, formação acadêmica, eu coloquei lá, a parte toda de cursos que você está fazendo, então tem todo um perfil. E, aliás, quem quiser depois um modelinho, né, de estruturar um currículo, depois eu posso passar e deixar também lá na nossa pastinha, eu vou deixar na pastinha, tá? Um modelo de currículo para vocês utilizarem, tá? Como uma referência. Então, vocês passem no escritório de carreira, interajam lá em como fazer um bom currículo, e eu vou deixar, ainda não deixei, vou deixar, tá? Então, descreva a experiência profissional da mais atual para a mais antiga, ano, período, cargo, principais atividades, resumidamente. Então, esse é um outro tópico. Se você está fazendo primeiro estágio, você não tem experiência profissional. Aí, o que você vai colocar? Você vai botar a sua experiência que você teve, por exemplo, em ter trabalhado numa equipe de competição, de você ter trabalhado numa empresa júnior, de você ter trabalhado em atividades de extensão. Então, você pode colocar experiência na universidade, ou experiências na universidade, alguma coisa assim, né, em termos de título. Aí você pode depois me consultar lá no consultório, no consultório é ótimo, né, gente? No escritório de carreira, para ver como é que você pode adequar, como fica melhor, né? Colocar um outro título para essa experiência profissional. Bom, daí a gente tem ali o nosso, né, pedaço da experiência profissional feita, a gente vai seguir aqui na próxima etapa. Deixa eu passar. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho do LinkedIn, né? Esse é o meu currículo no LinkedIn e confesso para vocês que eu tenho que atualizar mais, porque eu fiquei com muita sobrecarga de trabalho, acabei não indo muito para o LinkedIn, depois não, agora eu vou migrar para o LinkedIn. Então, tem uma medição, isso aí foi uma medição que eu fiz, né? Quem viu meu currículo, assim, um dia, assim, eu fiz uma postagem, né? Visualizações da minha publicação, ocorrências de resultado, as pessoas que interagem comigo, que ficam mandando, né, informações. Eu também não lembrava que eu tinha um monte de gente para botar ainda na minha rede, então tinha que aceitar. Teve uma vez que eu aceitei lá para mais de 800 pessoas entrando. Então, assim, eu tenho que colocar mais gente ali na rede, né, que a gente chama, né? Que pessoas que estão na minha rede que podem ver meu perfil e interagir comigo, né? Então, assim, é também legal porque eu consigo fazer buscas. Eu quero falar com um profissional especificamente, eu vou lá no LinkedIn, procuro o LinkedIn dele e converso. De repente, você quer conversar com o Roberto Kanter, né? O Roberto Kanter fez a palestra de ontem falando o que é mundo físico. E aí você quer conversar com ele sobre o que é mundo digital, e você vai lá, manda uma mensagem para o Kanter,
ele vai ver a sua mensagem, vai interagir com você. Eu mandei para a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, ela me respondeu. Aí depois eu fiquei pensando assim, será que foi ela ou foi a assessora dela? Mas aí eu fui um pouco mais intimista e ela começou a responder um pouco mais intimista. Aí eu falei, estou sendo respondida pela Luísa Trajano. Oba! Né? Entrei no LinkedIn da Lindália, oi Lindália, né? E no Instagram, conversei com eles. Então, assim, a rede social é um caminho para a gente encontrar as pessoas, né? Pessoas que você quer conversar, que elas estão naquela, como eu posso dizer assim, naquele perfil todo. Deixa eu fazer uma pergunta aí para o Thiago. Thiago, você está aí admitindo as pessoas, né? Eu estou, de vez em quando, vendo aí algumas pessoas pedindo para entrar. Sim, tô admitindo todo mundo aqui, tá bom? Beleza, show. Então, assim, o LinkedIn, que é essa plataforma que a gente usa, né? Então, você mudou de cargo, você mudou de status, você está trabalhando agora em outro lugar, você tem que sempre manter ele bem atualizado. Ele é uma ferramenta de busca dos RHs, com certeza. E não só dos RHs, tá, gente? Eu vou extrapolar um pouco. Vocês sabem o que é headhunter? Caçadores de cabeça? São aquelas pessoas que procuram profissionais que são muito específicos para áreas, mas os headhunters, na verdade, eles procuram profissionais já no nível mais de gestão, tá? Então, são pessoas que estão um pouco mais acima. Então, talvez vocês encontrem, sejam chamados por pessoas que se denominam headhunter, mas são de empresas recrutadoras. Ele fala, eu sou head de uma empresa, não sei o quê, um headhunter, não. Né? Mas se você está ainda no nível de graduação, não é um headhunter, como a gente costuma chamar no mercado, que vai te achar, tá? Ele não está olhando para você, ele está olhando só para diretor de empresa, né? Pessoas que têm cargo de gestão, né? Para cima, CEOs da vida, que a gente costuma comentar. Então, o LinkedIn, gente, por favor, precisa estar atualizado. E outra coisa, o LinkedIn não é papo furado, o LinkedIn é coisa séria, né? Você não vai postar ali o almoço que você comeu, pelo amor de Deus, a night que você fez. Então, o LinkedIn é um espaço profissional. Ele não é uma rede social de bate-papo, de brincadeira, tá bom? Não é social, no sentido de promover encontros, nesse sentido. Bom, agora vamos para o resultado aí do meu game, né? Por que o resultado do game é legal? Ele vai te ajudar a escrever, por exemplo... eu fiz rapidinho agora, tá, gente? Mas eu gostei da minha pontuação aí, ó. Tá vendo? Tiago, tô mandando bem, não tô? 81,72 de pontuação geral. Tô bem, não tô? Tá ótima. Pois é, e na verdade essa pontuação, gente, é de um perfil que eu tive que voltar para entender qual é a cabeça de um jovem que está nessa situação, porque eu já não estou mais nessa situação que está na simulação do jogo. Então, o jogo ele está muito voltado para vocês que estão buscando estágio, estão buscando emprego, né? Nos primeiros empregos, né? Para um profissional mais sênior, onde esse perfil ele já é um perfil um pouco mais arrojado, no sentido de competências, né? Soft skills e hard skills. Então, seria legal a gente entender também essa diferenciação. Então, eu estou num outro nível, né? Estou lá na diretoria já passei, estou numa carreira de 24 anos já, fora o que eu já vivi no mercado. Então, assim, eu já não vivencio mais aquelas simulações que estão ali para vocês, mas para vocês, eu acho que é fantástico em termos de graduação. E esse game aí a gente está negociando para ver se a gente mantém aí no nosso escritório de carreira. Tomara, né, Thiago? Bom, então, pessoal, esse foi meu gráfico, né? É um gráfico radar que mostra onde que eu preciso melhorar. Então, se eu pegar aqui minha melhor pontuação e minha pior pontuação, eu tenho que ver, poxa, peraí, onde é que eu estou vacilando, né? Deixa eu ver onde é que eu preciso avaliar. Então, eu talvez tenha influenciado um pouco, porque eu tive que olhar o jogo com a percepção de vocês. Então, talvez isso tenha influenciado um pouquinho. Mas trabalho em equipe, será que eu estou sabendo trabalhar em equipe? Será que eu estou conseguindo, de alguma maneira, fazer uma boa resolução de problemas? Estou entendendo a questão do desenvolvimento, do meu aprendizado, do meu crescimento. Então, esse jogo te dá uma possibilidade de você se autoavaliar, né? E aí vai me mostrar, assim, olha, onde é que eu deveria estar em cada item, né? Lembrando que esse jogo é da Vero Solution, né? Eles que têm aí o direito de estar apresentando, eu estou trazendo, porque, primeiro, eu queria mostrar para vocês que vocês têm que bombar lá no jogo, tá? Usar bastante o jogo,
porque a Vero vai amar que vocês usem, a gente também, porque o relatório desse jogo vai ser muito importante para a gente poder fazer a mentoria com os vencedores, né? Porque tem uma premiação, né? Quanto mais vocês interagirem aí na nossa plataforma, nas janelas aí da nossa plataforma, entrar nos stands, falar com os nossos representantes das empresas, jogar o jogo, enfim, né? Usar lá a sua sacolinha, né? Para levar os conteúdos para casa, né? As informações que vocês acharem relevantes. Então, assim, eu olho, né? E vejo esse resultado. Bom, bem, vamos lá, vamos conversar. Olha, eu acho que a gente tem que ver a questão da iniciativa, a gente tem que ver melhorar o trabalho em equipe, comunicação. Então, o que eu tive um resultado, que está um resultado mais baixo, eu tenho que tomar cuidado, tá? Bom, então vamos voltar ali para o currículo. No currículo, gente, tanto ali no LinkedIn, como no online, como no físico, né? O currículo que você prepara, né? Fisicamente falando, pode até mandar esse currículo por e-mail, né? Mas tem gente até que gosta de deixar o currículo impresso quando vai para alguma reunião, assim, que vai encontrar pessoas, aí é uma oportunidade de entregar um papel, gente, esquece isso, tá? A gente não está fazendo mais, mas ainda tem gente que gosta de seguir essa trajetória. Mas o currículo físico, ele foi praticamente banido, tá, gente? A gente não pega mais em papel. A gente está aí nesse ambiente, principalmente agora, então, que as empresas estão abominando pegar em qualquer coisa de papel, então não entra numa, vou pegar o endereço da empresa, vou mandar um currículo de papel. Esquece isso, isso é século passado, tá? Década de 60, 70. Esquece isso, você nem sabe o que é isso. Então, você vai ter que informar o idioma que você domina, tá? O conhecimento, se ele é avançado, intermediário ou básico. Isso é muito relevante. Olha, é importante que vocês não sejam tão humildes, mas também não mintam, tá? Tem gente que fala assim, mas eu não falo inglês como todo mundo fala, eu tenho um certo medinho de falar. Medinho de falar é uma coisa, dominar a língua, no sentido de saber escrever, saber ler, é outra, tá? Então, assim, perder o medo de falar, a gente vai discutir lá no escritório de carreira o que você precisa. Mas o conhecimento avançado, ele tem a ver, eu consigo ler, eu consigo escrever e consigo interagir com as pessoas, tá? Com medo, mas eu consigo interagir. Então, eu vejo gente que às vezes acha que se critica demais, bota lá um nívelzinho mais baixo e acaba saindo do processo seletivo. Por quê? Porque o filtro era inglês avançado. Então, se você quiser medir mesmo, se você tem um nível avançado, conversa com o profissional, faz tem tantos profissionais aí oferecendo esse trabalho, a gente depois pode divulgar alguma coisa para vocês no escritório de carreira, né? Pessoas que testam a sua capacidade de estar falando em público, né? Você faz ali uma consulta e a pessoa vai te avaliar. Olha, eu acho que você está nesse nível aqui, você precisa mais isso. Então, não é somente uma prova, né? Uma prova física, né? Mas é uma prova que ele vai te ouvir, você vai falar, ele vai interagir. Então, o melhor seria, então, fazer esse teste de uma consulta, como se fosse um diagnóstico profissional com um mentor da língua inglesa, tá? Você não precisa ter curso ou diploma, mas você precisa ter conhecimento. Da mesma maneira como você precisa ter conhecimento de informática, né? Eu, Alice, domino um monte de coisa de informática. Até estava dando umas aulas para o Thiago. Brincadeira, Thiago. Mas eu domino várias coisas. Aí, se alguém falar assim, Alice, você fez um curso disso, você fez um curso daquilo? Não, fui autodidata, procurei. Hoje em dia tem tanta coisa na internet, fiz curso na internet, né? Então, você não precisa ter um diploma específico, mas você precisa dominar, tá? Agora, se for, né, sei lá, você está fazendo um currículo para aplicar, de repente, para um mestrado, doutorado, e aí não é para estágio, não é para emprego, né, para sua formação acadêmica, aí, lamentavelmente, você vai precisar apresentar lá o seu certificado, porque isso vai contar para o seu ingresso, né? Então, siga apresentando o seu objetivo profissional, por que você está apto a estar, né, para esse cargo. Isso acho que é legal, pelo meu modelo que eu uso, ele não fica na sequência, não, ele fica numa barra, tá? Dados pessoais, dados relacionados a línguas, conhecimentos e também a área que você quer, eu costumo deixar no modelo de currículo que ele tem uma lateral, é como se fosse um menu, né? Então, são
hard skills que você tem ali que você pode oferecer. E deixar outra parte do currículo para mais informações. É um modelo legal, porque ele economiza espaço, você consegue comprimir e fica bem apresentável. E eu gosto do colorido, mas você pode botar a opção em preto e branco, tá? Que é essa aqui, eu vou colocar as duas para vocês. Então, siga apresentando o seu objetivo profissional, por que você está apto para a área e quais são essas competências que você pode estar trazendo. Então, separa em competências técnicas e competências comportamentais, porque elas vão estar bem destacadas ali no seu currículo, né? Algumas empresas pedem referência. E aí, logicamente, vale a pena, no final do currículo, você deixar um contato, caso a pessoa queira, né, pegar suas referências. Outras empresas não. Então, você pode não colocar agora, nesse exato momento, mas se a empresa pedir por e-mail, você poderia me mandar umas referências, né, de empresas que você trabalhou, de estágios que você já participou, ou de algum profissional que possa falar sobre você, e aí você passa depois por e-mail a referência para as pessoas. Lembrem-se, eles podem até entrar em contato com você pelo WhatsApp, mas eles vão formalizar o seu processo por e-mail. Então, você tem que abrir o e-mail, você tem que ficar de olho no e-mail, porque tem um pessoal que só fica de olho no WhatsApp, não olha e-mail, aí o e-mail acumula, aí você perdeu porque ele mandou a chamada pelo e-mail. Mas ninguém me mandou pelo WhatsApp. Lamento, ninguém vai formalizar um processo de recrutamento só pelo WhatsApp. Eles vão te mandar a chamada por e-mail, até para ficar registrado na empresa que o profissional fez essa atividade, que é a atividade lá da etapa que ele é o responsável, né? Então, ao final do currículo, você pode apresentar outras informações, como, por exemplo, engajamento em ações de responsabilidade social, atividades extracurriculares, campeonatos, cotismo e outras coisas mais, movimento jovem, né? Interenges que você foi, que você participa. Então, assim, tem uma galera lá na UFRJ que participa, por exemplo, no Interenge da parte que toca, né? São o pessoal que tem... eu ia falar banda. Falo banda, gente? Não, né? Tem alguém do Interenge aí para me ajudar? Como é que eu chamo? Deixa eu ver se alguém colocou aqui no chat para ajudar a professora. Deixa eu ver. Como é que chama? É uma galera que fica ali, né? Cantando e tudo mais. Então, depois vocês me falam. Não vou olhar agora não, senão a gente vai perder tempo. Então, no nosso escritório de carreira, sejam todos bem-vindos, né? Porque a gente vai discutir todos esses pontos com vocês. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no CBO para mostrar um detalhe para vocês melhorarem o currículo de vocês também, tá? Então, eu vou tirar aqui desse compartilhamento para a gente entrar na classificação brasileira de ocupações, que eu queria mostrar para vocês o link. Só um minutinho. Vou trocar aqui, vou parar aqui o compartilhamento. E aí, até agora, gente, como é que tá? Tá tranquilo? Me dá um feedback aí, por favor. Por escrito, no chat, um feedback por escrito, tá ótimo, bora. A gente vai ver aí as dúvidas de vocês já. Vamos continuar, ainda tem um tempinho. Eu dei uma corrida nessa primeira parte para a gente poder sobrar tempo para a gente falar do restante, tá? Então, na classificação brasileira de ocupações, que eu estou abrindo aqui o site, eu tinha fechado porque a gente estava com um delay. Vocês viram que no iníciozinho a gente estava com um delay grande? É porque eu estava jogando um arquivo, né, que a gente fez da palestra de hoje e de ontem, no YouTube. Eu acho que isso deu uma impactada aí no início da nossa gravação. Mas tudo bem, mundo remoto a gente entende, né? Então, eu vou abrir aqui a nossa classificação, não sei se vocês conhecem, a Classificação Brasileira de Ocupações. Ele é um site que nos ajuda, teve até alguém aí que me pediu já no chat, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem é que me pediu. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Obrigada pelos feedbacks, Marcos, João, Karina, Lucas, Matheus, show, Beatriz, valeu, gente. É bateria mesmo, né, Natália? Legal, Gustavo também botou a bateria. Bateria da galera que vai por Interenge, né? Que são os jogos estudantis, né? Opa, Alexandre falou sangue da UFRJ, é um projeto de extensão, muito bom, show. Se pode fazer um currículo vitae em PPT, gente, olha, se você vai transformar ele em PDF depois, é porque você quer ter o artifício de usar, né? Coloca ele na vertical, tá? Beleza, Júlio? Coloca ele na vertical.
Agora, eu não sei se o Júlio quer um currículo de empresa, né? É um portfólio de empresa, mas a minha sugestão, tanto para um portfólio de empresa quanto para o seu currículo pessoal, você pode fazer ele na vertical, que aí você manda ele formatar dessa maneira. Ele fica aparecendo como se você tivesse feito no Word mesmo, ok? A Patrícia está me falando aqui, eu sou da metalúrgica, fiz um curso, fiz técnico em farmácia, faz sentido colocar? Olha só, eu acho que tem match, sabe por quê? Quantas e quantas coisas você não viu na metalúrgica que tem a ver com produtos químicos, de substâncias, de interação? Eu acho que pode ser relevante para uma empresa imaginar que você tem uma formação de matérias, né, que você fez lá no técnico de farmácia que possa agregar para você, por exemplo, em todas as atividades, todos os laboratórios, com certeza, ali na hora, quando o professor começava com você, você sabia mais que todo mundo, porque você entendia lá das substâncias. Ou não, Patrícia? Deixa eu ver se a Patrícia vai me responder aqui. Outra coisa aqui, a importância de recomendação no LinkedIn. Adriana, dá uma forçada, é legal. Recomendações é bacana, mas nem todo mundo abre. Eu, por exemplo, eu tenho muito pedido de recomendação. Professora, me recomenda. Ou então, algum profissional que tenha trabalhado comigo me recomenda, não sei o quê. Nanã. Então, como eu não estava movimentando muito o meu LinkedIn, agora que eu estou mais ativa no LinkedIn, inclusive comprei a assinatura mais premium, né? A assinatura mais de executivo, então agora eu estou tomando mais cuidado com isso, mas eu sei que isso é muito relevante. E quem é recomendado manda logo um joinha de obrigada, sabe? Agradecendo. Então, eu acho que recomendar, tanto você recomendar alguém, quanto ser recomendado. As duas coisas são muito importantes, né? Lenila Leão já votou, prazer estar aqui. Valeu, Leninha. Deixa eu ver aqui. Professora, a senhora pode falar a respeito da palavra-chave que precisa estar em um currículo para uma determinada área? Isso que eu vou fazer agora, tá, Cleito? Vou falar dessas palavras agora. Palavras-chave. Muito bem. Olá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente. A Lenira colocou aqui para vocês. Ó, a Lenira, então, que ela é uma profissional da Agas, ela tem uma empresa em São Paulo. Ela, então, é a pessoa que busca currículo, né? Então, ela botou aqui. Ajuda a gente a buscar, né? Como funciona a seleção de um currículo por software de recrutamento? Vou explicar também. Como realizar um currículo que seja aprovado por esse software para conseguir chegar até o recrutador? Não pode mentir, tá, gente? Tem que fazer a coisa da maneira certa. Como devemos inserir os conhecimentos? Gente, eu acho que eu estou, de uma certa forma, já respondi alguma dessas perguntas, e o Cleiton foi que me perguntou da classificação brasileira de ocupações. É isso que eu vou fazer também, tá? Inserir endereços de mídias sociais, eu acho que a melhor coisa é só o seu LinkedIn. Eu só insiro o meu LinkedIn, não há necessidade deles te acharem no teu Facebook ou no teu Instagram, tá? E outra coisa importante que eu falei na palestra de ontem. Gente, redes sociais é um lugar onde as pessoas colocam muita coisa, você na emoção, às vezes replica algo que não está dentro daquele perfil da empresa, que gostaria que você estivesse curtindo ou replicando alguma coisa naquele perfil. Então, pode não fazer um match com a cultura daquela organização, né? Então, assim, cuidado com o que você replica, o que você compartilha, o que você entra em discussão irrelevante e fica ali, né, só naquela discussão e desgastando ali a sua imagem nas redes sociais, tá? Lucas, eu já falei de design layout, importa sim, né? Então, assim, depende da empresa que você está indo, a maioria das empresas em engenharia são um pouquinho mais tradicionais, mas se você estiver indo para uma área de marketing, uma área mais descolada, né? Eu acho que o currículo vai ser bem aceito, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Beatriz perguntou, gostaria de saber o que valoriza um currículo quando não se tem experiência. Então, é o que eu tinha comentado na nossa palestra. O que vai valorizar é você ter se engajado nas atividades estudantis da sua universidade, né? Então, participar dessas atividades, tudo pode estar dentro do currículo. Eu sempre falo para os meus alunos que participam das atividades onde eu coordeno, né?
Eu sou a consultora, perdão. Bom, eu sou consultora da Fluxo Consultoria e sou a coordenadora geral da parte de gestão da Fluxo. Estou coordenadora, porque a gente não é, né? Estou coordenadora do Consulting Club há 3 anos já. Então, acho que eles têm 4 ou 5 anos de existência. Eu estou há 3, indo para o 4º ano já com eles. E o LabGen 2, que eu estou há 16, que eu fundei o LabGen 2. Né? Então, eu sempre falo para os meninos, olha, tudo que vocês fizeram no LabGen 2 é item do currículo. Né? Você não fez estágio ainda, mas ter participado. Quanta gente no mercado já não nos conhece? Há 16 anos que eu milito nessa área de empreendedorismo, né? Aliás, um pouco mais, mas 16 que eu tenho o LabGen 2 na universidade. Então, assim, gente que já ouviu falar da gente em alguma mídia, alguma coisa, que é você do LabGen 2, não sei o quê, é você de empreendedorismo, né? Eu fui achada pelo Endeavor, pelo LabGen 2. Então, o Endeavor, eu sei que você é professor. Eu fui encontrada pela Rede Nacional de Professores que Ensinam Empreendedorismo por uma postagem que eu fiz nas redes sociais. Aí a pessoa me viu, foi lá, me catou e me chamou. Eu faço parte, vai para o 3º ano agora, de um grupo de professores que ensinam empreendedorismo nas universidades. Então, é uma rede nacional, eu estou envolvida com vários profissionais, e a gente recebe profissionais de fora para a gente participar, né, dos eventos com eles também. Então, eles trazem muita informação, muitos cursos, muito tudo. Então, vamos lá. Tem aqui, ó, Davi, eu vou falar um pouquinho dos soft skills, que são as comportamentais, tá? E vou seguir aqui. Pessoal, se eu deixei de falar responder alguma pergunta, daqui a pouquinho a gente se fala. E vocês podem levar essa pergunta para o chat, tá? E a gente vai discutir lá. Tiago, a gente pode ficar um pouquinho mais, 5 minutos ou 10 no máximo? Claro, sem problema, Marielice, pode tocar aí, tá bom? Beleza, show. Eu vou precisar, só porque eu vou mostrar aqui o CBO, uma classificação brasileira de ocupações, né? Deixa eu compartilhar com vocês, que agora ela já abriu, então eu não vou ter mais problema aqui de compartilhar. Então, vamos lá. Então, para quem não conhece, o CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações, é um espaço do próprio governo, tá? Então, ali é um site do governo, né, do Ministério do Trabalho, você não paga nada para você consultar. Então, você vem aqui e coloca, né, o seu curso. Né? Então, a gente está aqui, sei lá, posso escrever engenharia, posso escrever administração, posso escrever o que for. Né? Então, deixa eu ver aqui o que vocês querem que eu escreva. Vamos lá, deixa eu ir no chat aqui. Vocês querem o que eu bote para buscar? Quem escrever primeiro vai vencer. Deixa eu ver aqui. Tiago, leia para mim. Alguém escreveu? Não? Então, vou abrir qualquer curso? Beleza, então vou abrir qualquer um. Acho que ninguém escreveu no chat, então bora lá. Então, vou botar engenharia, tá? Porque a gente está aqui numa escola politécnica, vou botar engenharia. Então, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está aí curtindo aí a palestra, abre lá no teu computador, bota lá o curso que você quer, tá? Se você está fazendo administração, Thiago, bota administração. Se você está fazendo economia, bota economia, tá? Beleza? Eu botei aqui engenharia. Qual engenharia? Qualquer. Então, vou consultar. Vai aparecer aqui para mim as engenharias diversas, tá? Então, eu botei engenharia, apareceu um monte de coisa. Então, engenheiro pesquisador, engenheiro não sei o quê. Talvez essa busca fique muito ampla. Então, de repente, eu vou chegar aqui e vou fazer uma busca mais específica. E aí eu peço perdão para vocês que eu vou escolher uma engenharia para a gente usar. Então, vou botar aqui engenharia mecânica. Opa, ele passou aqui rapidinho. Deixa eu botar na busca de novo. Professora, por que engenharia mecânica se você é do Departamento de Engenharia de Produção? Eu sou o FRJ, eu sou Escola Politécnica, eu sou de todos. O pessoal fica com ciúme, eu sou de todas, eu não sou de uma engenharia, eu sou de todas. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, ó, especialista em engenharia mecânica, pesquisador em engenharia mecânica. Botei engenharia mecânica. Será que essa minha busca pode ser melhorada? Estou fazendo isso de propósito, tá, gente? Aí eu vou melhorar, né? Eu vou botar engenheiro.
Ah, professora, será que entra com X? Né? Engenheira, engenheiro, engenheiro X? Não, gente, não vai entrar. Não estamos com essa modernidade ainda aqui nessa plataforma, não. Então, coloque engenheiro mecânico comum de 2, porque aí você vai chegar ali, tá? Então, vou botar aqui engenheiro mecânico mais genérico de todos. E vocês podem me perguntar assim, o que é esse númerozinho aí, Alice, 2144? Esse número, gente, é o número do código da profissão. Eu não posso abrir o CBO inteiro para vocês, porque tem muita coisa, mas se vocês são curiosos, entrem aí para vocês conhecerem. Então, no CBO tem lá engenheiros mecânicos e afins. Então, tem vários tipos de engenheiros mecânicos, que é por isso que a gente chamou essa feira de carreiras em engenharia. Por quê? Porque carreiras em engenharia, porque são várias carreiras dentro de uma engenharia, né? Em uma só, eu tenho várias sub-áreas, né? Então, você pode seguir trilhas diferentes, e trilhas técnicas e trilhas de gestão, por isso que a gente vai ter a palestra amanhã para falar sobre isso. Então, peguei lá um engenheiro, tem uma descrição aqui embaixo, ó. Projetam sistemas e conjuntos mecânicos. Isso aqui é uma descrição genérica de um engenheiro de qualquer lugar, tá? Beleza. Aí eu vou querer fazer uma coisa mais específica. Gente, passando por cada um desses tópicos, sem ler, que não dá tempo, a gente tem aqui o histórico de ocupações, que é para ver se esse número mudou ao longo do tempo. Isso vai depois para o e-social, esse númerozinho cadastra na plataforma do governo, que é a plataforma que a gente cadastra todas as pessoas que vão trabalhar na empresa, tá? Características de trabalho, eles vão dizer aqui se vocês trabalham em área de risco ou não, qual tipo de curso que você tem que ter, se tem que ter formação superior, se serve ou não tecnológico em alguma coisa. Então, aqui tem a formação e experiência. Muitos dos RHs usam essa definição aqui de ter experiência de 1 a 2 anos para contratação como sendo uma base para eles, tá? Então, atenção para esses detalhes. Eu não estou passando, eu sou recém-formado. Você tem que aplicar para trainee, porque para a área mesmo de cargo já, sem ser trainee, eles já vão querer que você tenha 2 anos. Então, aplica para trainee. Para trainee você passa, porque trainee é assim, você está no último ano da faculdade, até 2 anos de formado. Raríssimas são as empresas que levam para 3 anos. Né? Então, se você aplicar para um programa de trainee, você passa. Agora, se você aplicar para um emprego, uma vaga de emprego, você está filtrado porque você não tem 2 anos de experiência. Né? Então, às vezes, a empresa pede até mais. Para cargos que são mais sêniores, né? Ele pede 3 anos, 4 anos de experiência para contratação. Tá bom? Então, não fique triste porque você não está passando, você não é maduro. Então, você está aplicando no lugar errado. Tá? Áreas de atividade. Né? Então, é tudo que vocês fazem. Eu vou abrir isso aqui depois no formato tabela. Então, aqui dentro tem todas as atividades que vocês fazem. Tá? Beleza? Eu quero abrir isso tudo junto. Pega o PDF aqui, vai abrir tudo junto para você. Tem um PDF aqui, tá? Estou passando aqui o cursor, acho que vocês estão vendo. Bom, seguindo, tem as competências pessoais. Alguém me perguntou, professora, quais são as competências, hard skills e soft skills? Gente, aí está misturado, eles não separam, tá? Tem coisas que são mais técnicas e coisas que são mais... por exemplo, trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é uma competência comportamental. Só que ele botou lá, demonstrar raciocínio analítico, aí já é uma competência hard, mas já ajuda a gente a separar, tá? Vamos lá, seguindo aqui. Aí eu vejo quais são os recursos de trabalho. Lógico, isso aqui é uma plataforma generalista, serve para qualquer empresa, de qualquer lugar, de qualquer tamanho, né? De qualquer, sei lá, setor. Então, eles colocaram várias ferramentas, pelo menos as principais ferramentas que um engenheiro mecânico pode utilizar. Foi o que a gente usou, tá? Mas tem agora um software específico. Pois é, eles não iam fazer a besteira de botar um software específico aqui. Software específico fica específico, daqui a 2 anos ele já não é mais nada. Daqui a 1 ano aquele software já está velho, né? Já está caduco dentro do mercado. Então, ele deixou aqui softwares específicos. Então, é legal vocês colocarem aí o que vocês conseguem dominar, quais são o domínio de informática que vocês têm, o domínio de ferramentas hards que vocês podem utilizar. Pode estar no seu currículo também, naquela barra lateral que eu falei. Tá? Quem fez isso aqui, que são os créditos, não vou ler tudo, mas, enfim, dá os créditos rapidamente. Relatório da família, tudo que eu falei para vocês, numa área só. Tá? A gente vai descendo assim, tá tudo aqui junto e misturado.
Só que agora eu vou abrir para vocês o que a gente vai usar, tá? Mesmo para ajudar no nosso currículo. Então, tem aqui, ó, estou pegando um engenheiro mecânico. Se eu marcar todas, né? Se eu marcasse todas aqui, ó, vou pegar aqui todas, selecionei todas, gerasse uma tabelinha para vocês, essa tabela vai estar tudo misturado, todas essas letrinhas, EM, AU, ME, MI, EA, NV e TM, elas estariam juntas na tabela. Então, isso aqui é o mais generalista da face da Terra. É uma pessoa que milita em todas as áreas, tá? Talvez um profissional mais sênior, que já tenha muita experiência no currículo, ele tenha muito mais competência. Então, para ele, por exemplo, vale a pena ele olhar por aqui, tá? Para vocês, começando, não, né? Tem gente começando, tem gente que já está no meio, tem gente que está super formada, tem gente que entrou aqui para ver a palestra, para contratar, enfim, né? Então, não consigo ver, mas eu vou entrar novamente, vou tirar aqui a nossa seleção, tá? E vou escolher somente engenheiro mecânico. E vou gerar uma tabela única para engenheiro mecânico, tá? Peguei aqui a engenharia mecânica. E aí eu vou olhar aqui assim, bom, agora já só tenho o EM, tá vendo? Eu tirei de toda aquela outra planilha, a gente filtrou o que não era atividade de um engenheiro mecânico mais específico. E aí, gente, vamos supor, você já aprendeu algumas coisas nos seus estágios, nas suas atividades de equipe de competição, né? Tem alguém aqui de equipe de competição que esteja assistindo a nossa palestra? Deixa eu ver, aqui no nosso chat, rapidinho. Alguém de equipe de competição? Ninguém escreveu no chat. Mas, por exemplo, o pessoal que trabalha, né, em equipe de competição projeta sistemas, conjuntos mecânicos, componentes e ferramentas. Você pode colocar isso lá na sua experiência na equipe de competição, tá? Então, assim, tudo que você vivenciou academicamente, mas que teve um laboratório, que teve alguma coisa, você pode colocar, eu domino isso, né? Já utilizei, então pode ter um descritivo dessas principais competências. Então, gente, isso aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui ajuda, primeiro, eu preciso de conteúdo para escrever no meu currículo. Então, aqui está o conteúdo que um engenheiro mecânico vai trabalhar por causa da sua profissão, tá? Então, isso aqui é do Ministério do Trabalho. Então, um engenheiro mecânico faz tudo isso, beleza? Serve para o entrevistador fazer perguntas para você. Por exemplo, qual a sua experiência em... Deixa eu ver aqui... especificar limites de referências. Qual a sua experiência em desenhar sistemas, conjuntos mecânicos, componentes e ferramentas? Ele pode te fazer uma pergunta aberta que gera conteúdo. Existem dois tipos de pergunta na entrevista, pergunta fechada e pergunta aberta. Pergunta fechada é confirmar informações, fatos e dados, porque ele te pega na mentira ali no currículo na hora. Ah, você informou aqui que você trabalhou 2 anos nessa empresa, não sei o quê, nananã. Aí você, não, mas veja bem, não foram bem 2 anos, então já te pegou na mentira. Ele não vai querer uma pessoa mentirosa na empresa dele, né? Então, os dados têm que ser fidedignos, tá? No seu currículo, na sua entrevista, né? Desenhar sistemas, conjuntos mecânicos, componentes e ferramentas pode estar no seu currículo como uma hard skill, né? Uma competência técnica, não é uma competência comportamental. Agora, trabalhar em equipe, né? Saber se comunicar, né? Interagir com clientes, isso tudo pode estar lá na sua competência comportamental. Então, aqui tem uma lista para você escolher o que você acha que é mais relevante para você botar no seu currículo, porque você vivenciou essa atividade lá no laboratório, junto com o pessoal, numa equipe de competição, na Flux Consultoria, né? Então, tem uma galera que é ex-Fluxo ou está querendo ir para Fluxo, ó, fica a dica. Então, você bota lá a sua engenharia, vê qual foi a atividade que você fez na Fluxo. Por exemplo, se você foi da parte de marketing, procura marketing, procura o perfil de marketing, que você vai achar as atividades que você fez, tá? Implementar atividades de manutenção. Então, o entrevistador, se você já tiver num nível assim um pouco mais à frente, já fez mais estágios, ou você já está procurando emprego mesmo, né? Ele pode fazer uma pergunta técnica para você. Qual é a sua experiência em classificar a manutenção por nível de complexidade? Você trabalhou nisso? Se for da área de manutenção. Então, e se você já tem experiência e está aqui ouvindo a gente, ou mais tarde, você que está assistindo depois, né? Self-service, que a gente chama, né? Vai assistir essa palestra mais tarde, então você vai poder, né, aproveitar a palestra nesse sentido e começar a rever aí o que você escreveu no seu currículo e se preparar para a entrevista.
Será que vão fazer uma pergunta em relação a esse tópico? Deixa eu pensar aqui antes, antecipadamente, para quando eu for para a entrevista já saber que eu posso falar sobre esse tópico. Gente, aqui também serve para você testar as suas habilidades, o nível de competência que você tem, da habilidade, competência e atitude, né? E aí você pode chegar aqui, ó, e botar assim, bom, eu acho que especificar materiais eu não sou top, não, eu sou 2 nisso. Então, você pode botar uma escalinha, tá? Uma escala 1, 2, 3, 4, 5, e você se classificar. 1, você é muito fraco, 2, você é iniciante, 3, você é médio, 4, você é bom, 5, você é ótimo. E aí você vai e bota aqui para você. Olha as suas competências aqui, que você tá se autoavaliando. O gestor que vai estar pegando o seu currículo, né? Na verdade, não o gestor ainda, porque quem vai fazer análise de currículo é basicamente o RH na primeira triagem, né? Depois que a gente manda para o gestor. Então, é um funil que vocês participam, né? Então, vou até... É um funil do processo seletivo. Então, cada prova que você participa, né, você vai ser filtrado ou classificado. Tem filtro que te elimina do processo seletivo, tem filtro que te classifica para a etapa posterior. Então, é lógico que se você não passar no primeiro filtro de uma prova de conhecimento gerais, prova de conhecimento específico, prova de línguas, não sei o quê, você não vai esperar ir para a dinâmica. Então, está acontecendo alguma coisa com o teu currículo. Pode estar acontecendo ainda porque você está num nível muito baixo ainda da sua graduação. Pode estar acontecendo que a empresa está com foco em formação de uma determinada universidade, então ela meio que filtrou por universidade. Pode acontecer de tudo nos filtros, eu não tenho domínio sobre isso para falar para vocês, mas, lógico, todo o processo seletivo também é possível de vocês denunciarem, caso vocês sofram algum assédio moral, algum bullying, alguma coisa, vocês podem, se for da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Escola Politécnica, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente chama a empresa em 2 minutos. Mas, se for uma coisa, vocês são de fora, vocês podem fazer uma denúncia para o CRP, tá? CRP-RJ, que é o Conselho Regional de Psicologia, e a gente atua, né, na fiscalização dessas empresas aí, tá? Então, atenção para fazer o seu currículo. E se autoavalie. O que você está querendo, né, de uma vaga numa empresa? Olha o que eles estão pedindo para você, olha o seu currículo. Será que o que eles estão pedindo você já tem no seu currículo? Não tem? Vai procurar um curso, vai fazer alguma coisa para você melhorar a sua competência, né? Seja autodidata ou não. De repente, você mesmo, sozinho, você vai conseguir melhorar esse teu conhecimento técnico. Talvez você não consiga colocar em prática, mas o conhecimento técnico você vai ter, tá? E, por fim, gente, para não dizer que a gente não discutiu o ponto, né? Olha aqui, o último é letra Z, tem uma descontinuidade nas letras, ó, parou no G, não é um erro seu da planilha, não, tá? A Z é sempre uma de competências, tá? Pessoais. E aí, aqui ele bota todas aquelas competências que a gente abriu, mas elas estão misturadas, tá? Misturadas. Então, você tem que ver aqui, por exemplo, administrar conflitos é uma competência comportamental. Fazer gestão de conflitos, né? Eu gosto mais desse nome de gestão do que administração. Administrar, colocar alguém abaixo. Então, não gosto muito desse termo. Trabalhar em equipe, né? Deixa eu ver aqui, ó, capacidade de liderança, né? Então, todas essas que são mais comportamentais, e na nossa apresentação de ontem, eu fiz uma lista das competências comportamentais mais procuradas pelos recrutadores. Vão lá no escritório de carreira, entra lá no como se preparar para o processo seletivo, tem um PowerPointzinho e tem a gravação de ontem. Põe na sua bolsinha, na sua sacola virtual e depois veja quando você puder, self-service, tá? E ali eu já deixei as competências técnicas e as competências comportamentais. Gente, a gente já passou aqui 12 minutos, bem que a gente atrasou um pouquinho, né? Tivemos uns problemas de áudio no início, né? Tudo do mundo remoto, né, Thiago? O mundo remoto é isso. Mas espero que eu tenha conseguido. Pessoal, essa ferramenta eu uso para milhões de coisas, né? Eu uso essa ferramenta muito mais. Eu faço descrição de cargo, eu faço avaliação de desempenho, eu uso essa ferramenta para roteiro de entrevista, eu uso essa ferramenta para melhorar o currículo, eu uso essa ferramenta para mapeamento de processo, eu faço de tudo e essa ferramenta está disponível no Ministério. Se o Ministério soubesse, ele estaria cobrando, né, da professora Alice tudo que ela faz com o uso dessa ferramenta. Então, gente, espero que eu tenha mostrado aqui para vocês o uso, né, dessa plataforma.
Estou voltando aqui para a gente e perguntar, deixa eu ver se tem mais alguém aqui colocando alguma pergunta. Alice, vale a pena enviar 2 CVs, sendo um resumido de uma página e outro detalhado, com até 5 páginas? Sinceramente, Rúlio, você já está no nível mais profissional, né? Porque eu te conheço, você foi um ex-aluno nosso, então, assim, é um germinado na germinadora de startups. No seu caso, Rúlio, sim, no seu caso, tá? Então, você vai chamar o de uma página só de um resumê. Você chama ele de resumê, tá bom? Ele é um resumo. É o que as pessoas me pedem. Alice, me manda sua bio. Alice, me manda um resumo. Aí eu mando o resumo. Aí esse resumo, meu resumo dá uma página, meia página, com algumas logos que eu ponho, mas enfim. E aí, no seu caso, Rúlio, vale a pena, porque no seu caso é consultoria, tá? É quase um portfólio, né, seu, né? O Pedro perguntou, está dentro da margem de erro, não dá ideias, já ela fica... Pedro, é verdade. Não quero que seja paga, não, pelo amor de Deus, né? O José mandou aqui, tendo em vista que a maioria dos processos seletivos estão iniciando com soft skills, o que fazer para melhorar sua performance quando sua média nunca chega a 75? Tá, vamos lá. Então, assim, primeira coisa, né? Às vezes a gente acha que a gente não tem pontos fracos, e a gente tem, né? Eu tenho ponto fraco, né? Eu sou muito falante, então eu tenho que usar essa minha habilidade de falar em público de uma forma correta. Então, de repente, eu estou num lugar e eu não estou dando espaço para outras pessoas falarem. Então, é nesse momento que essa minha habilidade, que é uma habilidade comportamental muito importante, muito relevante, pode estar atrapalhando, estou tirando o espaço de outras pessoas. Então, gente, a gente, mesmo que você tenha isso como um ponto forte, ele pode estar funcionando como um ponto fraco. Então, a minha dica, né? Deixa eu ver aqui. Foi o José que me perguntou, né? José, vamos conversar lá no escritório de carreira, tá bom? Passa lá para a gente ver o que está dando baixo, porque pode ser um item que está puxando tudo para baixo, porque quando a gente participa de alguma coisa, de sei lá, um teste e tudo mais, jogam a gente na mediana. E aí você pode ter uma competência que está super alta e uma outra competência que está baixa. Uma competência baixa que está levando você para 75. Se você resolver essa competência, de repente, você vai aumentar ali, tá? Beleza? Cleiton mandou, tem empresa hoje em dia que está solicitando um resumê. É isso mesmo, né? E aí, o que ela faz? Ela pede um resumê e manda você para a página dela para ela preencher o currículo, para ela te filtrar no que ela quer realmente te filtrar. Tá? Valeu, Zé. Vamos falar. Gente, eu estou no chat, podemos continuar esse bate-papo lá no chat, a gente pode fazer um grupo. Não pode, Thiago, no chat? Eu posso botar mais gente no mesmo bate-papo? Pode sim, com certeza. Beleza, gente. Então, esse momento agora é para agradecer a todos e todas que participaram aqui da nossa sessão, vou chamar de sessão, né? Sessão quase terapia, né? Mas, enfim. Opa, peraí, chegou a última, chegou do Pedro. Pedro, podemos passar lá em quais horários? Eu tô agora! Eu fiquei ontem até meia-noite, eu só fui dormir meia-noite, não foi, Thiago? Ainda mandei para a equipe assim, gente, eu preciso dormir. Aí o pessoal, vai dormir, professora, tá? Que horas lá no bate-papo? Me dá 5 minutos, eu já estou lá, tá bom? É só a gente acabar aqui a nossa discussão e o agradecimento. Gente, Tiago, posso liberar para a gente tirar uma foto? Libera geral a câmera aí para o pessoal poder... Claro, na verdade a câmera está liberada para todos, tá, gente? Se vocês puderem colocar aí para a professora tirar uma foto, seria Boa, excelente. boa. Tiago, você consegue dar um print aí para gente? Dá um print aí para gente, que eu estou sem fazer o print screen aqui. Dá um print aí. Boa, João, tudo bom? Fala, Alberto, Alexandre, Gabriel, Pedro, ó o Tiagão, Bárbara, linda. Bárbara, linda, isso, Amanda, esse povo não abre a câmera? Boa, Maria Eduarda. Olha, a Amanda está aí trabalhando, tá hard, né, Amanda? E Davi, você ficou de ponta cabeça. Olha a Beatriz. Vamos lá, pessoal, vamos lá, animando aí para a gente tirar uma foto, para a gente colocar. Boa. Para mim foi um super prazer estar aqui com vocês. Muito, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo. Espero ter atendido aí as dúvidas e que a gente possa, né, tirar mais dúvidas depois lá no nosso chat. Tá bom? Valeu? Foi bom? Tem joinha para mim? Tem joinha? Pode fazer assim também, tá?
Valeu, pessoal. Beijo, obrigada. Fui. Tiago, querido, obrigada. Pessoal, equipe de TI, equipe de comunicação, equipe Fluxo, diretoria da Escola Politécnica, Vero Solution, né? Equipe de projeto, o Victor, todo mundo, muito obrigada, tá bom? E os nossos patrocinadores, nossos agradecimentos aos nossos apoiadores também. Obrigada, pessoal. Valeu.